Fala Promobers, beleza? Vou mostrar nessa aula qual o tipo de divisão que eu faço padrão para iniciar uma conversa com o cliente do roupeiro de portas de giro. E claro, acrescentar mais algumas observações que a gente tem que ter na hora de construir esse projeto, né? Ou construir essa estrutura dentro, que são alguns detalhes para não ter problema lá na hora da montagem. Então fica no vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Fala Promobers, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês então o que eu faço dentro do nosso roupeiro, qual a divisão que eu faço, assim, pelo menos uma divisão padrão para a gente criar um primeiro orçamento, né? Claro que isso aí a gente vai definir depois com o cliente conforme a necessidade dele, mas eu crio um padrãozinho ali com algumas observações, então com alguns itens para a gente iniciar. E eu já vou passar para vocês nessa aula o que a gente tem que observar, então, de alguns acabamentos para a gente não ter problema lá na hora da montagem, certo? E aqui, então, eu vou entrar no meu editor de armários. No meu caso, esse Promob, eu tenho esse editor, então consigo fazer tudo direto aqui dentro, ficando muito mais fácil a execução. Eu clico no armário e vou fazer a divisão que eu preciso, então. Eu vou dividir os dois conforme eu uso aqui com os clientes. E essa vai ser a observação que eu vou ter aqui, tá? Vou deixar uns 45, de cabideiro aqui 96 é o suficiente, então já ficou dividido. E aqui eu faço a mesma coisa com esse aqui. Insiro um cabideiro aqui. Tranquilo, temos um maleiro. Nesse caso aqui, eu gosto de às vezes até botar mais um cabideiro e fazer uma divisão aqui de prateleiras. Então aqui eu faço mais 3 divisões, então fica 3 prateleiras. E aqui o nosso querido gaveteiro. Inserir, perfeito? Eu vou dar um OK e vou mandar abrir lá dentro do Promob. E essa é uma divisão padrão que eu faço para os meus clientes, tá? Maleiro, cabideiro, gavetas, que seriam duas, né? Se fosse um caso, um casal, duas para cada um, mais um cabideiro, que seria 2 para cada um, e aqui então a sapateira, que daria para os dois dividir também. Então a parte inferior seria para os dois em conjunto, aqui cada um com o seu, e ali em cima cada um com o seu. Isso é opcional? É uma ideia que eu dou porque eu sei que é uma base para a gente estar começando. Então, a maioria das peças que eu tenho ali eu consigo estar reposicionando, que não muda muito o valor e fica justo para os dois lados. E as observações que eu passo para vocês cuidarem é o seguinte. Nesse caso aqui eu não botei a porta, ok. Mas podemos notar que no meu gaveteiro ele já inseriu as vistas laterais. E o que se trata essas vistas laterais? Isso aqui serve tanto para gavetas como sapateiras, tá? Principalmente com corrediça. Nesse caso, as sapateiras são fixas, tranquilo, não preciso desse afastamento. Mas caso tenha corrediça, eu preciso pôr. Por quê? Eu vou entrar de novo no meu construtor e agora eu vou fazer o quê? Eu vou entrar em portas e vou inserir as portas aqui. Então são 4 portas, mando dar OK, ele vai calcular e inserir para mim, e aqui então está o meu roupeiro montadinho com as 4 portas funcionando belezinha. E uma observação que eu vou passar para vocês é isso aqui, ó. Essa vista aqui, nada mais, nada menos, é o afastador para não pegar as dobradiças das nossas portas. Porque quando eu abrir as gavetas, e ainda vai ser o funcional das nossas gavetas, ó. Já dando esse limitador aqui. Então, independente se a tua estrutura aí do teu Promob trabalha com essa forma de construir o armário ali, que no meu caso aqui até facilita, né, porque ele já calcula isso aqui para mim. Não que ele já calcule pronto, tá? Isso aqui é o nosso próprio sistema que tem isso calculado. E sem afastamento, que é o caso, vamos dizer que eu faço um closet, eu posso estar trabalhando então sem um afastamento, que daí vai ter as frentes já limitada no extremo do nosso armário. Então é uma observação que, dependente de ter esse construtor ou não, é bacana vocês estarem observando então em pôr essas vistas para não ter problema na hora da montagem, porque na montagem não tem, aqui no computador pode até aceitar, mas lá na montagem não tem como, né? E é isso que ele faz, ó. Olhando de frente, podemos ver que ele cria esse afastamento, tá? No meu caso aqui, as vistas pedimos de 32, é o suficiente conforme a nossa dobradiça de uso aqui, então é perfeito isso. Mas caso trabalhe com caneco um pouquinho maior, né, a curvatura aqui da dobradiça um pouquinho maior, é bom estar cuidando disso também. Isso aqui é
o interior então do meu armário padrão que eu crio aqui, tá? Primeiro orçamento é essa configuração mais ou menos que eu faço então para o nosso cliente, sem problema algum. Observação: cuidar então com esse tipo de vista, usou gaveteiro dentro de portas de giro, cuidado, então trabalhe com as vistinhas necessárias. E outra observação que eu digo, claro, numa situação dessa a gente sempre vai sugerir portas de correr, né, para não ter perigo dessa trancar muito essa circulação. Mas claro, o cliente realmente gosta ou, né, vai saber se é um apartamento meu para alugar, que ele necessita botar um negócio mais em conta, cuidar para que a porta tenha abertura suficiente, então, para a circulação estar funcionando, né? Por mais que seja apertadinho aqui, ainda eu consigo, por mais que seja sentar na cama, abrir as gavetas, funcionar, abrir e fechar as nossas portas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já dê uma dedada aí no nosso curtiu. Se inscreva no canal, porque toda sexta-feira estou criando conteúdo. Por mais que seja simples, é uma observação bacana para a gente estar prestando atenção aí. Se inscrevam, curtam, compartilhem e nos vemos numa próxima. Beleza? Fui!